Quando você responde uma crítica online, qual que é a virada de chave? Você não está respondendo para aquela pessoa. Mas como assim, Rafael? A pessoa me criticou, eu estou respondendo para ela. Não. Você está respondendo para os outros possíveis clientes que vão ler aquela avaliação. Essa é a chave. Por mais que sim, na prática tu tá respondendo, o João criticou, tu bota lá a resposta embaixo, vai responder ao João. Mas na verdade, a grande resposta é para todas as outras pessoas que vão entrar, vão olhar aquela crítica, porque a crítica salta aos olhos, chama atenção e vão ver como você respondeu essa crítica. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ScalcoCast. Você que quer crescer o seu negócio de alimentação, quer avançar, quer romper, quer ter mais resultado, quer de verdade escalar o seu negócio, esse aqui é o teu podcast. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que traz muitas dores para os donos de negócio de alimentação, para aqueles gerentes, para aqueles líderes que vestem a camisa também. Que quando isso acontece, parece que a gente leva uma facada no coração. O tema de hoje é: me detonaram. E agora? Como responder críticas online? Como é duro responder críticas. E para a gente tratar isso nesse episódio de hoje, a gente vai tratar não só como responder, mas como também evitá-las, estratégias para atenuar isso e também questões de como a gente suportar isso. Porque se você escolheu trabalhar com o público, você não está imune. Por mais que a gente possa fazer várias coisas, por vezes as críticas vão vir. Mas como também não só responder, mas como não deixar isso nos abalar, nos afetar, nos diminuir, afetar por consequência o nosso resultado, o nosso rendimento. Então, sobre tudo isso, a gente vai conversar no episódio de hoje. E para falar sobre isso, eu tô aqui com a minha convidada especial, Sandra, meu amor. Seja muito bem-vinda, amor. Obrigada. Eu achei que tu não ia fazer toda a tua apresentação para mim. Eu tava aqui só esperando, né? Ai, mas obrigada, amor. Vamos lá, falar sobre esse tema que é muito importante, né? E é um desafio lidar com essas emoções que geram as críticas. Sim. Então, assim, gente, pra gente começar, eu quero começar com os 3 maiores erros. Quais que são os 3 maiores erros ao a gente responder uma crítica feita ali num Google, num Instagram, ou seja, de forma online, de forma que as pessoas visualizem. Porque uma coisa que a gente já precisa começar entendendo é, isso aqui é um caminho sem volta. Essa questão dos reviews, né, das avaliações, isso lá nos Estados Unidos é muito forte, na Europa é muito forte, no Brasil tem sido cada vez mais forte, alguns anos atrás era muito forte no TripAdvisor, hoje mudou muito para o Google, então pode... Mas a questão de avaliações que ficam expostas para todo mundo ver, isso é um caminho sem volta. Cada vez mais as pessoas querem ouvir a opinião de outras pessoas. Porque antigamente no marketing a empresa dizia o que ela era, como ela era boa, e todo mundo teoricamente tinha que acreditar, e se não gostasse não tinha muito como expor isso. Hoje o nosso teto é de vidro. Hoje qualquer coisa que a gente faz de errado, as pessoas já vão para a rede social, já expõem, e não adianta você reclamar, resmungar, dizer que é justo, é injusto, no meu tempo era melhor. Gente, esse é o mercado, agora a gente tem que se adaptar a ele. E cada vez mais eu entendo que esse caminho de avaliações online não tem como escapar. Então, como trabalhar isso, como responder, o que fazer com isso, né? Então, para isso, pra gente começar o episódio, eu listei os 3 maiores erros que a gente comete ao responder uma crítica online. E o primeiro deles, amor, é responder no calor da emoção. Concorda? Muito. É o que a gente mais quer fazer, né? Recebe e já vamos no automático lá, vamos responder aquilo que foi gerado em nós. E aí que tá o perigo, né, amor? E aí que as coisas não vão bem, porque você não conseguiu digerir, pegar a informação, extrair o que tá sendo falado, né? O que tu vai aproveitar dessa crítica, aí que tá todo o ensinamento, né? Então, a primeira coisa é não responder de imediato. Porque assim, quando a gente tá no restaurante, por exemplo, imagina que você é dono e você tá na operação. Se um cliente faz diretamente uma crítica para você, é um desafio muito grande. Porque tu vai receber aquilo ali, toda a carga emocional que isso gera, a gente vai falar muito sobre isso nesse episódio de hoje, mas tu já
tem que dar resposta de imediato, porque o cliente está na tua frente, não dá para dizer assim, nossa, que crítica forte, deixa eu ir ali no banheiro pensar e eu já volto aqui para te responder. Não dá, tu já vai ter que responder, é a tua expressão, a tua fisionomia. É na hora, é instantâneo. Agora, uma vantagem que a gente tem das críticas online é que a gente não precisa responder na hora. Eu não estou dizendo que tem que responder daqui a um mês. Não, isso é um problema. A gente precisa realmente responder de forma rápida. Mas 24 horas é rápido. 12 horas, ainda assim é rápido. Não responda de imediato, no calor da emoção, porque esse teu ódio, essa tua raiva vai viralizar pro lado errado. Uma coisa que eu preciso que você entenda já é: quando você recebe uma crítica online, você tem que entender algo que se você entender isso aqui, esse episódio já valeu a pena. Falando nisso, pega papel e caneta para já começar a anotar, que eu tenho certeza que vai gerar muitos insights. E se por acaso tu ainda não tá inscrito no canal, eu não sei o que tu tá fazendo. Já pega esse vídeo aqui, já aperta para se inscrever e já ativa as notificações. Se estiver ouvindo no Spotify, coloca aí também para nos seguir, seja no Spotify ou seja no YouTube. Então, qual que é o ponto? Quando você responde uma crítica online, qual que é a virada de chave? Você não está respondendo para aquela pessoa. Mas como assim, Rafael? A pessoa me criticou, eu estou respondendo para ela. Não. Você está respondendo para os outros possíveis clientes que vão ler aquela avaliação. Essa é a chave. Por mais que sim, na prática tu tá respondendo, o João criticou, tu bota lá a resposta embaixo, vai responder ao João. Mas na verdade, a grande resposta é para todas as outras pessoas que vão entrar, vão olhar aquela crítica, porque a crítica salta aos olhos, chama atenção, e vão ver como você respondeu essa crítica. E aí vão tomar a decisão se vão ir no teu restaurante ou não. Então, quantas vendas será que você já perdeu por responder uma crítica de forma errada, por responder no calor da emoção, ou às vezes até pior, por nem responder as críticas, porque isso também é um problema, você não responder. Então, qual que é o ponto primeiro aqui, o maior erro, número 1, responder no calor da emoção. Exato. Não, e ouvindo tu falar, amor, se tu responder 1 hora depois, já vai ser melhor. Né? É só o tempo de você recebe, coloca essa informação, pensa nela, né? Avalia ela, extrai, porque assim, toda crítica, para mim, assim, todas as críticas que a gente já recebeu, eu aprendi a lidar de uma forma muito positiva, porque ali eu consigo sempre analisar aonde eu posso melhorar. Para mim, a crítica, ela sempre tem algo que eu posso estar fazendo de melhor, porque eu tenho a oportunidade de olhar, de ver o meu negócio através dos outros olhos. Então, um cliente, ele está indo lá e ele está mostrando a percepção dele, que às vezes você, com a tua visão, não está conseguindo ver, né? E aí tu pode solucionar. Eu acho incrível. Dói, porque vem o sentimento, né? Você vem tem vários sentimentos envolvidos numa crítica, mas comecem a olhar com esse olhar de tipo, olha aqui, eu estou conseguindo, tem outras pessoas olhando o meu negócio e eu posso melhorar através dessas pessoas, né? Através da visão delas, eu consigo melhorar o meu atendimento, minha comida, ver coisas que eu não estou vendo. Eu vejo que uma das coisas que eu vi que a gente melhorou, amor, que eu lembrei agora, foi cadeirinha de criança. Porque quando a gente não tinha criança, a gente não se importava com isso. Não era algo que me chamava atenção e não era algo que eu olhava com atenção isso. A partir do momento que você vê o teu cliente falando, olha, né, deveria ter uma cadeirinha só para criança, ou essa cadeirinha é melhor, essa daqui funciona melhor, tu começa a ver coisas que você não estava vendo. Então, olha a importância de receber uma crítica. Né? Se eu não olho ela e não extraio o que ela tem de melhor, tem coisas às vezes que você não está percebendo e tu está perdendo a oportunidade de melhorar o teu estabelecimento, de atrair mais clientes, porque você não olha as críticas, né? Então, para mim, uma crítica, ela gera muitos insights, ela me traz abordagens que eu não consigo ver. Sim. Agora, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Crítica, presta atenção muito nisso que eu vou te falar, que isso aqui é muito importante. Crítica não é um ataque, é um presente embrulhado com raiva. E se você souber desembrulhar esse presente, você tem ouro ali dentro.
É isso mesmo, porque muitas vezes a crítica ela vem cheia de raiva, cheia de ódio, porque você não consegue controlar a vida daquela pessoa, o que ela tá sentindo. Às vezes ela realmente expôs aquilo ali. Por vezes tem críticas que são falsas, pode até ter, mas na maioria sempre tem um fundinho de verdade. Então o ponto é você ter a maturidade de extrair dali o que é de útil e melhorar na tua operação. Porque se a pessoa foi lá e fez essa crítica, por mais que ela esteja destilado veneno, por mais que ela seja uma pessoa maldosa, alguma pontinha de erro deve ter tido na tua operação. Então, em vez de só querer responder com mais agressividade, com mais ódio, respira, responde com calma, depois de tirar toda essa raiva, esse senso de justiça que vai te ativar, mas principalmente, entende qual que é a raiz do problema e trabalha isso na tua operação para melhorar. Isso aqui é uma chave de ouro nos negócios de alimentação, que eu vejo que muitos donos, quando veem isso, fica com uma raiva, e eu não estou dizendo que você não deva ter, acho que é um sentimento natural, só que não percebe que aquilo ali pode ser um presente para tu melhorar a tua operação. Faz sentido isso? Muito. E outra, pegue isso e não leve para o teu dia todo. Tem gente que recebe uma crítica e estraga o dia todo da pessoa. Ela não consegue nem dormir, ela vai para a cama levando aquela crítica, ela acorda no outro dia, ela despeja uma raiva em cima das pessoas que estão na volta dela, sem necessidade. Olha aquilo e vê o que eu preciso melhorar, né? E até aquela crítica que tu vê que realmente, ó, isso aqui não faz sentido, de fato, né? Não tem a ver com a nosso atendimento ou, né, com o nosso estabelecimento, e sim com a vida da pessoa que teve ali no momento. Mas extrai esse pensamento, coloca isso, internaliza isso para tu não viver essa crítica. Porque tem gente, amor, que carrega crítica o dia inteiro. Pega daquela crítica e leva e faz a rotina dela em cima daquilo. Então, toda a raiva que ela estraga o dia todo da pessoa. Exatamente, estragou todo o dia. Para quê? Né? Desfocar. Eu sempre falo, olha de dentro, né, a porta da porta de dentro, e vê o que você pode melhorar. O externo, tu não vai conseguir controlar, né? Então, o que a pessoa fala, o que a pessoa trouxe ali de situação, esse tu não tem controle. Agora, o que está dentro da tua operação que tu pode controlar, né? O que você pode fazer dentro da tua operação que está sobre o teu controle. Sim. Então, acho que a crítica ela está muito associada a que decisão eu tomo, né? E essa decisão vai interferir se ela vai ser positiva ou negativa e se tu vai levar ela para o teu dia ou não, né? O erro número 2 é ignorar ou deletar a crítica. E aqui eu preciso fazer uma ressalva. De fato, por vezes, tem críticas, comentários que são maldosos. Às vezes é de um concorrente, às vezes é de uma pessoa que realmente não foi na operação. Então, por exemplo, seja no iFood, até o iFood é mais fácil. Ele realmente exclui quando tu pede ali alguma coisa que não foi verdadeiro. O Google é muito mais complexo de fazer isso. Mas se realmente for uma crítica falsa, peça moderação, peça para excluir, não tem problema, mas caso não consiga, por mais que seja falso, responda educadamente. Então, por exemplo, assim, nossa, nós checamos aqui e não conseguimos verificar sua visita. Mas dá uma resposta, então isso é importante, tá? Então, se for o caso, peça moderação para deletar, mas nunca ignore. Nunca deixe crítica sem resposta, porque agora se coloca no lugar do cliente e não no teu lugar como dono de restaurante. Na verdade, de um possível cliente. Me falam do teu negócio e eu vou lá olhar as avaliações para ver se eu vou ir ou não. E aí eu vejo que tem várias críticas que não são respondidas. O que eu entendo do outro lado? É verdade. Se ele não está respondendo, se ele não está argumentando, é porque deve ser verdade. Eu é que não vou nesse lugar para passar por uma experiência como essa. Então, não responder é tão ruim quanto responder no calor da emoção de forma errada. Então, não é uma possibilidade de não responder. A gente precisa responder. Não adianta assim, eu não dou bola para isso, eu não vou olhar para o Google, eu só estou preocupado aqui com a minha operação. Gente, tem aquela coisa, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Se tu não tá olhando, pode ser até que tu não esteja sentindo, mas pode ter certeza que o teu negócio está sendo prejudicado. Você está perdendo vendas. Tá refletindo no resultado. Você pode não estar sentindo, tipo assim, porque as pessoas vão pro extremo, né? Cara, isso é tão ruim, isso me faz tão mal, que eu vou parar de olhar. Já que isso me gera tanto sentimento ruim, a gente vai trabalhar aqui no episódio como evitar, como entender melhor esse sentimento, então fica aqui até o final. Mas então a pessoa fala assim, eu nem vou mais
mais olhar. Só que aí tudo bem, eu não tenho mais esse sentimento, só que eu tô prejudicando o meu negócio. Eu tô deixando de vender, eu tô tendo menos resultado, eu não tô pegando esse presente que é a crítica para melhorar a minha operação. Então, não é uma possibilidade não responder. Tu tá falando agora e eu fiquei pensando, né? Tem gente que desiste dos negócios por não suportar crítica, amor. Verdade? Muitos. Tem gente que fecha operações que podem ter um futuro, né? Que são bem-sucedidas por não aguentar e não saber gerenciar o estresse das críticas. Pode ter gente que tá aqui agora ouvindo esse podcast que tá pensando em desistir por causa disso. Exato. Porque não sabe lidar com toda essa injustiça, a gente vai falar muito daqui a pouco sobre isso, que gera dentro da gente. Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente tem ferramentas que podem nos auxiliar a responder essas críticas, né, amor? A melhorar as nossas respostas. Que a gente também vai falar sobre isso nesse episódio. Exato. E agora a gente vai pro nosso erro número 3. E o erro número 3 é usar respostas robóticas. A pessoa vai lá, fez uma baita crítica, aí tu fala assim, obrigado pelo feedback, esperamos vê-lo em breve. Cara, isso também é tão ruim quanto não responder. Então vamos lá. Responder no calor da emoção, de forma estúpida, grosseira, com raiva, devolver ira com ira, vai ser negativo. Você não responder vai ser muito ruim. E você responder, mas no piloto automático, também vai ser péssimo. Então, assim, esses são os 3 principais erros que eu vejo nas respostas, na forma de lidar com as críticas. E agora, amor, eu queria entrar um pouco nessa questão justamente antes da gente avançar em estratégias, em como resolver, dicas de como responder, eu queria agora justamente para essa parte emocional. Porque a gente sabe como dono, porque de novo não porque eu não falei nesse episódio, mas é uma coisa que eu sempre bato. Eu e a Sandra somos mentores, nós ajudamos muitos donos de negócio de alimentação, através das nossas mentorias, mas nós somos de verdade. Nós temos negócio de alimentação assim como você, porque tem coisas que é muito fácil falar, mas a pessoa que está falando é um consultor, é um mentor que nem tem restaurante e ele não sabe na pele, no sangue, no coração o que é receber aquilo ali. É muito fácil falar. Agora, quando tu sente, tu traz muito mais verdade no que tu fala. E hoje a gente lida muito bem com isso. Mas às vezes tem umas ali que ainda assim nos pegam, né? Mas a gente já consegue lidar de uma forma muito melhor, em virtude de muito do que a gente vai te falar nesse episódio. Mas no começo eu lembro como às vezes eu ficava sem dormir quando eu respondia uma crítica. Tipo assim, vai pra cama, aí tu pega no sono, aí tu acorda, tu lembra daquela crítica e nossa, que sacanagem, e por quê? E olha o quanto eu me dedico, o quanto eu faço pra receber esse tipo de coisa. E aí tu pensa em desistir. Então assim, isso já me afetou muito. Pode ser que esteja afetando você hoje. Então o que a gente traz aqui é uma verdade do que a gente vive na prática, né? Então se você é dono de um negócio de alimentação e você já entendeu que o caminho é mais fácil, é mais rápido, é mais leve, a ter ao lado um mentor que te ensina a chegar lá, mas é uma pessoa que ensina o que viveu na prática, eu quero te fazer um convite para que abaixo desse vídeo tem as nossas soluções. Então, seja a imersão secreta, o método escalado, o K2 Club, cada um vai funcionar para um momento de dono de negócio de alimentação. Então, você pode clicar aqui e olhar para ver qual mais se encaixa com você, ou você pode ir lá no direct do Instagram, no @RafaelScalco1, e me mandar uma mensagem, que eu vou entender a tua situação, falar assim, Rafa, eu tava ouvindo aquele episódio lá do ScalcoCast sobre as críticas online, e aí compartilha comigo e eu vou te ajudar a entender qual que é o teu momento e como que a gente pode te ajudar da melhor forma pra gente caminhar mais próximo a partir de agora. Não, amor, vendo você falar, adivinha, né? Todo esse sentimento que o Rafa já teve lá atrás, né? E que eu também já tive. O que acontece? A gente identificou um dos gatilhos que mais ativam a gente através de uma crítica, que é a injustiça. Então, a gente recebe aquela crítica e, na hora, aciona todos os nossos gatilhos de injustiça. A gente vê aquilo e diz assim, isso aqui não é justo. Não, isso aqui, por que o cara falou isso aqui? A gente acaba cegando
desempegar e extrair e ver o que a gente pode mudar e aprender com aquela crítica, a gente começa o quê? A rebater. E aí, nesse rebate da injustiça que a gente está sentindo, a gente quer colocar o quê? A nossa visão em cima daquilo. Então, começa também automaticamente a gente critica a própria crítica. Criticando a própria crítica e dizendo, isso aqui não tá certo, porque olha aqui, olha quanto tempo eu fiquei trabalhando, olha tudo que eu faço, porque ninguém me reconhece, porque ninguém tá vendo todo o trabalho que eu tô fazendo, como é que ele vai falar disso aqui? Ele não sabe o que aconteceu lá atrás, todas as horas que eu tô aqui de pé, trabalhando, me esforçando para entregar o melhor, e ele vem falar que o molho não tá bom, ou que o atendimento não foi bom. Então, esse gatilho todo é ativado, amor, de uma forma tão rápida e eficiente dentro do nosso cérebro que a gente faz o quê? Vou rejeitar e pega o sentimento e coloca. E aí por isso que vem tanta raiva, mágoa, ressentimento e a gente acaba levando isso para o nosso dia. Para trazer mais entendimento aqui pro pessoal, amor, eu queria que tu falasse então um pouquinho sobre o senso de justiça e 3 características que acontecem. A primeira delas é em relação a que nós entregamos muito mais do que o cliente vê. Exato. E aí, devido à nossa entrega muito maior, o que é automático a gente... O que é essa entrega maior? Porque a gente... Imagina, o colaborador que está lá, ou quando a gente estava na operação, acordava de manhã cedo, muito antes, começava a fazer tudo aquilo, lidava com fornecedor, falta de colaborador, lidava com todas as interferências até a hora da abertura e de chegar ao cliente de fato. E aí, quando fazia a entrega para o cliente, se acontecia algo errado ou que o cliente não ficava satisfeito, na hora acionava o quê? Nossa, mas eu tô aqui desde manhã. E isso é inconsciente, a gente não consegue controlar. A gente está trazendo agora o importante, por isso eu quero que você sempre tenha papel e caneta aqui no podcast, porque agora é o momento de te trazer um passo a passo, uma consciência, os fatos, o que acontece por trás do sentimento. Então eu e a Sandra, a gente realmente, além das mentorias, além de ter muitas técnicas, ferramentas, planilhas, roteiros, manuais, a gente pega muito essa questão da mentalidade e desvenda isso para te trazer mais clareza, porque aí fica muito mais fácil a gente tomar as nossas decisões. Então o que a gente está trazendo aqui agora, a gente vai trazer isso em 3 pontos, é para te trazer a clareza do sentimento, porque tu só sabe que vem aquele sentimento. Agora a gente vai te explicar essas etapas do sentimento, o que acontece, como acontece. E aí, eu lembro que você pegava muito mais isso, né? Tu tinha uma ira muito maior com a crítica. O Rafa ficava muito mal quando ele recebia uma crítica. Mas porque na história de vida dele, ele foi muito mais injustiçado na infância. Então, quando você é injustiçado na tua infância, na tua adolescência, né? Quando tu é uma criança que tu faz algo e aí vem aquela pessoa, mas não, isso aqui tu não fez, isso aqui não estava certo, e aí tu começa a ter esse senso que tu foi muito injustiçado. Quando tu é adulto, o que tu quer? Tu quer rejeitar. Tu não quer aceitar aquilo, tu quer dizer, o cara não sabe de nada, meu Deus, o que ele está falando aqui não é certo, não está correto, isso aqui não é verdade. Você quer brigar com aquele sentimento que está lá enraizado na tua infância. Então, isso vem muito à tona e a gente não consegue controlar. E devido a essa falta de controle, o que a gente quer fazer? Sai respondendo na hora, quer automaticamente rebater aquilo. É isso que eu te falei, você critica em cima da crítica. E aí você não consegue absorver e ver o que está por trás. Então, toda a crítica, como o Rafa falou, ela tem um fundo de verdade. Você consegue extrair coisas que você não estava vendo. Você pode, sim, observar situações que você não estava vendo. Então, para e analisa. Essa crítica, ela está me rejeitando com os meus sentimentos que eu tenho internos, ou eu vou pegar essa crítica e dizer, peraí, aqui eu vou aprender. Aqui tem coisas que eu quero absorver e entender. Aí depois eu respondo, depois eu oriento a equipe, porque tem aquele, amor, que recebe a crítica, com a raiva dele, ele despeja em cima dos seus líderes. Ele acha que a culpa é do líder, a culpa é de quem está lá, dos liderados, a culpa é de quem está lá na frente. Se ele já não está mais na operação, aí o que ele faz? Ele despeja de forma incoerente em cima da equipe que está lá. E aí o que aciona na equipe?
gatilho da injustiça. Porque ele está lá na casa dele, eu estou aqui, estou fazendo, estou trabalhando, olha aqui como eu me esforço para a empresa, olha tudo que eu faço pela empresa, e ele vem aqui e só reclama. Né? Ele vem aqui só despeja que a gente recebeu essa crítica e olha como isso interfere no trabalho de todo mundo. Então, receber a crítica, você tem que cuidar com as tuas emoções, as emoções que tu vai gerar nessa equipe, como lidar com elas e olhar sempre e observar. Se isso aqui está me acionando algo, por que eu não observo o que foi acionado? Da onde vem? Trazer para o consciente da onde está vindo isso, para que isso não te torne teu dia pesado, não seja algo negativo, que você saiba que você vai ter que... A gente está há 12 anos lidando diariamente, vem críticas e faz parte. E é nessas críticas que a gente já cresceu e evoluiu muito. E é nas críticas que a gente amadurece, né, amor? Sim. Foi nas críticas que a gente amadureceu o nosso negócio, amadureceu como pessoas e amadureceu como líder. Hoje a gente consegue ser líder melhor devido às críticas de como a gente lidou com isso e passou para a equipe. Né? Então, eu acho que ela tem uma importância tão grande dentro do... Quando a gente resolve trabalhar com clientes, né, e que eles vão estar sujeitos a isso, eu acho que a gente cria algo, a gente se torna líderes melhores. Porque a gente tem muitas opiniões sendo validadas, né? A gente tem muitas pessoas nos trazendo informações que a gente não teria se fosse um trabalho só eu e o computador, ou só eu, né? E não tendo pessoas para lidar com a gente. E o ponto número 2 dessa questão do senso de justiça é que nós nos sentimos desvalorizados, né, amor? Muito, muito. Fala um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de se sentir desvalorizado. Porque eu falei aqui que a gente vai trabalhar 3 pontos aqui da questão do senso de justiça. O primeiro foi a questão de que a gente entrega muito mais do que o cliente vê, então a gente sente injustiça por causa disso. Tu falou, chega cedo e faz um monte de coisa, ele não sabe, e aí por um detalhezinho ele vai e te faz uma crítica e fala, mas olha, tudo isso aqui ele não tá vendo e vai me criticar por isso. E aí eu não aceito. O segundo ponto é que isso a gente se sente desvalorizado. Por quê? Porque a gente não é valorizado na nossa profissão. Né? Não tem ninguém lá te elogiando, te colocando para cima. Não tem pessoas fazendo isso. Pensa... O empresário, ele é muito solitário muitas vezes, né? Exato. Ele é muito solitário. E ninguém tá lá te aplaudindo, ninguém tá lá... É só funcionário reclamando, cliente mandando crítica. Exato. E aí não tem ninguém lá para bater palminha para você. Não tem ninguém para ir lá e dizer, nossa, olha que trabalho excelente que você tá fazendo. Não existe isso. Então, você, quando recebe essa crítica, você pensa, meu Deus, mas eu trabalho tanto, eu faço tanto para ficar recebendo isso. Por isso que trabalhar o nosso interno, né? Aonde que tá o que está ligado com essas interferências é tão importante. Olhar para a nossa história e entender que ela faz parte do nosso ser adulto. Então, se eu não era elogiado lá atrás e eu preciso desses elogios, isso vai me afetar. Cada crítica que eu recebo, ela vai me afetar ainda mais. Ela vai afetar a minha identidade, quem que eu sou, né? Então, isso vai mexer muito mais comigo. Por isso que o cliente ele vai lá 10 vezes, ele não elogia você. Agora, se na 11ª ele foi lá e ele teve uma situação que ele não gostou, ele vai te criticar. E aí tu vai pensar assim, tá, mas ele vem aqui, nunca me elogia, nunca diz algo positivo, mas aí foi um vacilo, né? Uma situação que eu deixei escorregar, que ele vem e me critica desse jeito. E aí o teu senso de justiça grita. E, né, e essa questão de você não ser reconhecido, isso vai gritar dentro de você. E aí, qual que é a tua forma de colocar para fora? Sentindo raiva, querendo responder à altura, querendo, né? E aí vem todo aquele orgulho de dizer, não, porque eu vou falar com essa pessoa, eu vou responder, eu vou... E ainda mais quando é pelas redes sociais, né, de forma online, aí os teus dedinhos ficam rápidos. Aí porque tu pensa assim, eu não tô nem na frente desse cliente. Aí tu pensa... Vou responder à altura, né, amor? É o que a gente mais escuta dos mentorados, né? É o que a gente mais vê, que isso grita, dá vontade de ir lá e... Vou falar da mesma forma. E não é assim.
Não é na força, né? Não é no grito, não é na raiva que tu vai expor isso. Você né? não vai recuperar esse cliente e ainda vai perder outros possíveis clientes. Até eu tinha anotado aqui, ó, um estudo da Harvard Business Review que mostrou que um problema resolvido de forma excepcional, você transforma essa reclamação, se você resolvê-la muito bem, num cliente mais fiel do que aquele que não teve problema nenhum. Olha que loucura, olha como é realmente a crítica, como eu falei antes, ela é um presente. Porque se você responder ela de uma boa forma, você transforma em um cliente ainda mais fã, embaixador da tua marca, do que um cliente que teve toda uma experiência normal, boa e ok. Então tem um poder. E o terceiro ponto, dentro aqui do senso de justiça, pra gente fechar essa etapa aqui do podcast, amor, é confundir justiça com reconhecimento. Ai, isso pesa também. De novo, a gente quer que o cliente reconheça o trabalho que a gente está fazendo. E é muito louco isso, amor, porque ele quer que ele reconheça todas as horas que tu tá lá dedicado àquela operação. Tu quer que ele reconheça todo o esforço que é gerenciar as pessoas, ter equipe. Mas ele não está preocupado com isso, não é essa a intenção. O cliente está indo lá para ter um momento, uma experiência, desfrutar daquilo. Né? A percepção dele do negócio é totalmente diferente de você, dono. E se você não entender isso, você vai sofrer, vai trazer um sofrimento para a tua vida, que não vale a pena. Simplesmente entenda. Como o Rafa falou, críticas são presentes. Se você mudar a tua mentalidade de como você enxerga uma crítica, você vai desfrutar muito melhor do teu dia a dia, né? A tua operação ela vai se tornar mais leve. Então, hoje a gente recebe, e assim, a gente está há muito tempo no mercado e a gente sempre vai receber críticas. A partir do momento que a gente atender pessoas, né? Para tu não receber crítica, talvez se tivesse lá atendendo os robozinhos, talvez eles não colocassem crítica. Mas você atende pessoas têm emoções, e emoções todos os dias e diferentes. Então, toda vez que você atende uma pessoa, você não sabe qual é a emoção que você vai gerar. Qual que é a necessidade que você vai atender ou deixar de atender essa pessoa. Então, se você não lidar, não entender que a crítica ela é um presente, mudar esse drivezinho aí que a gente tem, que toda vez crítica é um peso. Por que é um peso? Será que eu fui muito criticado na infância? Será que eu fui muito julgado, injustiçado? O que aconteceu na minha história de vida que está associado a essas críticas hoje que eu não consigo lidar bem com isso? Porque você só não lida bem porque alguma coisa aconteceu lá atrás e você não quer resolver. Você não quer trazer para o teu consciente e entender que não é sobre a pessoa que está te julgando, é sobre coisas que você carrega dentro de você e que você não quer lidar. E que você não quer tratar isso, e que você não quer expor isso, né? Toda vez que eu trago para o meu consciente algo que está relacionado, você vai ver, a próxima vez que você recebe essa crítica, você já lida melhor. Automaticamente você diz assim, peraí, não é sobre o que a pessoa está falando. Deixa eu ver, essa pessoa falou isso aqui tem a ver? Está fazendo sentido? Eu consigo extrair o quê? Qual é o ensinamento que tem aqui que eu posso aprender hoje? E aí isso se torna leve, amor, né? Quantas críticas que a gente recebeu e que melhorou o nosso negócio. Tem que agradecer. A crítica é uma forma de você agradecer aquela pessoa que está conseguindo verbalizar. Porque quantos saem da tua operação que não falam nada e que levam essa crítica para dentro do pensamento dela e que quem ela encontra, ela começa a despejar. Então, ela encontrou um amigo, ela vai falar mal do teu restaurante, que ela poderia ter falado diretamente através de uma reclamação. E aí, se você não sabe, você não tem como melhorar. Exato. Então, depois a gente vai entrar num outro ponto aqui sobre por que as pessoas não lidam bem com críticas, mas antes eu quero te desejar algo. Eu quero te desejar que você receba mais críticas no seu restaurante. Que isso, Rafael? Tá me amaldiçoando? Não. Sabe por que eu quero que tu receba mais críticas? Porque hoje, amor, a gente recebe mais críticas do que 5 anos atrás. E daqui 5 anos a gente vai receber mais crítica ainda. Por quê? Porque os teus negócios estão crescendo. Então, por que eu quero que tu receba mais crítica? Porque tu vai atender mais clientes, tu vai faturar mais, tu vai ter resultado. Agora, o grande ponto é:
percentualmente, essas críticas têm que cada vez diminuir mais perante ao número de clientes atendidos. Então, tenho 1.000 clientes atendidos, perante esse percentual, eu tenho 1% de reclamação. Eu quero que você trabalhe que daqui a pouco tu tenha 0,5%, 0,3% de reclamação. Só que em quantidade, em números de reclamações, talvez antes tu tinha 10 por mês, daqui a pouco tu vai ter 20, 30, 50, 100 reclamações, e isso não é ruim, é sinal que você está crescendo. Então, quantidade de avaliações, quanto mais melhor, é um sinal que tu está crescendo. Agora, percentualmente, ela tem que diminuir. E agora tu me fez lembrar algo, né, amor? Às vezes vem uma crítica num sábado à noite, e aí quando eu vou falar para a equipe dessa crítica, eu primeiro espero, fechou, no outro dia eu digo assim, pessoal, olha só, mas faturou 30 mil nessa noite. E aí veio uma crítica. Olha o quanto, né, teve de cliente atendido e aí veio uma crítica. Então, calma, né? Paciência, vamos lá, vamos olhar o que aconteceu. Ah, demorou muito o prato. Tá, mas quantos clientes foi atendido nessa noite? Não pega a crítica isolada e leva isso para o coração. Analisa, olha os números, os dados que tu tem daquele período que aconteceu a crítica, né? Porque senão a gente vai sofrer demais. E outra, né? A gente mesmo vai se chicotear, né, amor? Vai se martirizar dentro disso. Desde olhar o todo. O todo foi, nossa, vendemos muito nessa noite, teve muitos clientes atendidos, recebemos elogios, recebemos críticas, mas qual que é a proporção disso, né? Sim. Aonde isso vai nos levar? Porque senão realmente a gente vai passar para a equipe como um peso, uma carga, e todo mundo vai sentir, sabe o quê? Eu não sirvo para nada. O meu trabalho aqui não tá adiantando nada. Eu vou desmotivar de uma forma tão grande que eles vão se sentir o quê? Incapazes. Eu não sou capaz, então. Eu não sou capaz de fazer isso, o meu trabalho aqui não tem valor, eu não... Sabe? Isso gera um conflito muito grande com as pessoas. Então eu quero trazer aqui agora um passo a passo para receber uma crítica. O que eu faço? Eu acho importante a gente trazer essa clareza, eu vou desenvolver aqui junto, tá? Tô pensando quando a gente recebe uma crítica, como a gente faz, e vou te trazer isso aqui agora ao vivo aqui. Então vamos lá, recebi uma crítica. Qual que é o primeiro ponto? Não responder de forma imediata. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, antes de responder, depois que já passou o calor da emoção, verificar com a equipe o que aconteceu. Porque muitas vezes o cliente coloca uma crítica lá, e aí tu pega aquilo e já vai pra cima da tua equipe. Só que em vez de tu já afirmar, tu primeiro perguntar, tu vai ver que muitas vezes não foi bem aquilo ali que o cliente passou. E aí tu vai entender com a tua equipe de fato o que aconteceu. E aí não trazendo como um peso, trazendo como, deixa eu entender isso aqui. Outra questão é a gente sempre separar o que é sintoma do que é causa. Então, entender qual que é a causa raiz daquele problema. Às vezes o sintoma foi ali uma grosseria com o cliente, mas qual que foi a causa? Por que gerou aquilo? Às vezes é uma sequência de processos mal feitos, que gerou atrasos, que gerou situações, que foi aumentando o nível ali de insatisfação do colaborador, a pressão, o movimento. E só o sintoma foi ele ser agressivo com o cliente. Então é importante eu buscar a causa disso. Outra coisa, no briefing diário, que é uma coisa que a gente aconselha a ser feito todos os dias, depois repassar isso com a equipe, entender qual que foi o erro, onde que a gente errou, a causa, a raiz, ajustar isso. Mas como tu falou, nunca levar para a equipe como um peso, e sim como vamos entender aonde que a gente erramos, se nós erramos, o que que a gente pode fazer para ajustar, para melhorar, para que isso não ocorra mais. Feito isso, eu vou responder o meu cliente, ou em paralelo a isso eu vou responder, mas nunca responder antes de entender com a equipe. E aí, na hora de responder, uma estratégia que eu quero te trazer aqui agora é usar a inteligência artificial para responder. Eu não estou dizendo que você não é inteligente o suficiente para responder, mas às vezes a inteligência artificial pode ser mais inteligente que você, porque ela não vai carregar essa raiva, essa ira, esse senso de justiça, né? Exato. Então eu até preparei aqui, ó, deixa eu até pegar, porque eu preparei alguns prompts, algumas coisas para você escrever lá no chat, ou a ferramenta de inteligência artificial que você escolher, para como responder uma crítica, para ela te ajudar com isso. Então, por exemplo, você pode, então, quem está anotando, anote isso, depois pause,
um podcast, anota tudo isso pra receber uma crítica, fiz tudo isso. Agora, em vez de eu já responder direto, eu vou botar pra inteligência artificial responder pra mim. Então, o que tu vai fazer? Algumas ideias aqui, alguns prompts, tá? Então, por exemplo, você vai escrever assim lá no... Digamos que vai usar o ChatGPT. Você vai escrever assim, ó. Você é um especialista em atendimento ao cliente para restaurantes. Escreva uma resposta educada e solucionadora para essa crítica. Aí você copia e cola a crítica. E aí você pode botar ainda assim depois. 1. Inclua agradecimento, reconhecimento do problema, oferecimento de solução e compromisso de melhoria. Isso tudo em um tom caloroso, mais profissional. Gente, vai vir uma resposta extraordinária. E aí você ajusta dentro da tua realidade, para não parecer uma coisa feita de forma robótica, e manda aquela resposta ali. Gente, isso aqui ajuda demais. Antes a gente respondia a todos, pensava tudo. Agora a gente pode ter o chat para nos ajudar a pensar e vai trazer resposta muito mais leve. E aí tu pode dizer qual que é o tom, num tom mais amigável, num tom profissional. E aí tu vai trabalhar. Então tem várias outras ideias aqui. E até olhar para o teu negócio. Eu tenho um negócio mais formal, eu tenho um negócio que não, eu posso ser mais descontraído na resposta, né, amor? Eu acho que olhar para a tipologia do negócio também vai trazer uma característica que ele vai se tornar mais personalizado para você. E o que eu gosto do chat, gente, é que ele traz palavras doces. A resposta é mais branda, né? Não traz aquele furor, não traz aquela ira que se fosse nós respondendo automaticamente, ia vir. Então, essa resposta mais branda, gente, mais calma, ela tranquiliza quem está até porque ouvindo, lendo, né? Tá escrito lá na Bíblia, em Provérbios, que a resposta branda desvia o furor, ou seja, a resposta calma desvia a ira. Então, assim, isso já tá escrito por Salomão há 3.000 anos e continua sendo uma verdade. Então, você tem que responder de forma branda, não adianta querer pagar na mesma moeda. Jesus também nos falou, se te bater em uma face, o que ele respondeu? Bate no outro também, não é isso? É claro que não, ele falou, dá a outra face. Ou seja, se você tiver uma situação, não queira pagar na mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Não é isso que a Bíblia nos ensina, que o ensinamento milenar nos ensina, seja através de Salomão, que foi o homem mais inteligente que já passou pela terra, né? O homem com maior sabedoria, e seja Jesus. Então traga isso também para o teu negócio na forma de responder. E falando da parte emocional, não queira ativar no teu cliente aquilo que foi ativado em você, né? Porque se você também, dependendo da forma que você responde, você vai acionar gatilhos nele, você vai trazer senso de injustiça, você também vai acionar nele coisas que não era, coisas que tem que ficar aqui, acionou em mim, tá bom, eu vou lidar comigo e eu tenho, né, essa consciência maior. Agora, dependendo do que tu fala, tu também vai acionar nele. Então, e aí isso não vai trazer solução, né, amor? E agora, gente, eu quero trazer para você aqui 4 pontos de por que a gente não lida bem com as críticas. E quando a gente estava pensando nesse episódio, né, amor, a gente discutiu um pouquinho antes e a gente chegou nesses 4 pontos que são coisas que a gente passou lá no começo. Então tu vai ver quando eu falo, tu fala, nossa, mas o Rafa, ele me lê, ele me entende. Não é porque eu te leio, sendo que eu nem tô te vendo, é só você que tá me vendo nesse momento ou me escutando, se tu tá ouvindo pelo Spotify. Mas o ponto é que eu passei a mesma jornada que você, então por isso que eu vou conseguir te ler nesse momento. E por que a gente não lida bem com crítica? Primeiro ponto, o nosso envolvimento emocional e pessoal no restaurante, quando a gente tá ali muito na operação, né? Exato. A gente se envolve. E outra, né, amor? A gente tem o nosso amor. Tudo. Exato. Claro, o negócio é o nosso tudo para nós. E pro cliente foi só mais um restaurante que ele foi. Exato. Então, esse amor, esse envolvimento, toda essa... né, como a gente fala, a gente já passou por isso. Quando a gente cria aquilo do zero, principalmente, né, amor? A gente tem um envolvimento com aquilo que... aquilo nos fere, é como se tivesse de fato nos batendo, nos trazendo uma dor física por não entender, né, daquela situação. Então,
Esse é o muito primeiro sentido. ponto. Faz sentido aí? Se faz sentido, coloca aqui nos comentários o nosso código, que é aquela lâmpadazinha. Procura o emoji de lâmpada. Quando algo fizer muito sentido que eu falar aqui, coloca uma lâmpadazinha. Então, quando a gente vê muitas lâmpadazinhas no comentário, é sinal que esse episódio fez muito sentido. O segundo ponto é a pressão constante, né? Porque ter um restaurante ali, lidar com funcionário, com cliente, aquelas emoções, é uma pressão. E aí, quando tu já tá lidando com toda essa pressão, às vezes até com uma dificuldade financeira, passando por uma situação, e ainda vem uma crítica. Poxa Aí tu pensa vida. assim, a conta não fecha e eu ainda só recebo crítica, né? Porque não é fácil. Então essa pressão também, né? Gerenciar um negócio de alimentação não é fácil. Eu sempre falo, né, amor? Tudo é muito vivo, né? Num negócio de restaurante, tudo é vivo. É as emoções dos clientes, é as tuas emoções, é a emoção dos colaboradores, dos fornecedores. Tudo acontece ali muito rápido, tem que solucionar as coisas muito rápido. Então, isso acontece muito, né? E o terceiro ponto é senso de identidade e orgulho. Quer que eu fale? Ai, gente, eu gosto dessa palavrinha orgulho porque ela fala muito comigo, né? E é isso, a gente sente um orgulho de fazer tudo aquilo, de dar conta de fazer tudo aquilo, que quando vem a crítica a gente pensa assim, meu Deus, ele não sabe de nada, né? Olha todo o meu esforço, olha tudo que eu faço, olha como eu faço bem tudo isso, e aí vem uma crítica. Então, a crítica, quando vai para esse lado do orgulho, né, amor? Ela nos fere porque está ferindo o nosso ego, na verdade. Porque está mexendo com a nossa crença de capacidade. E aí, quando mexe com isso, ela te deixa na dúvida, tá? Mas eu sou capaz, não sou capaz, e aquilo vai te trazendo uma situação, vai te gerando conflitos internos que tá dentro de você, e é você que precisa lidar com isso. Então, mexe muito, né? E pra gente fechar esses 4 pontos, por que a gente não lida bem com crítica sendo dono de negócio de alimentação, é a questão da reatividade emocional e acho que principalmente, né, do cansaço acumulado. Nossa, isso também. Então, quando tu tá com um cansaço, com uma carga de estresse muito grande, cada crítica que tu receber só vai ativar ainda mais esse cansaço e essa vontade de largar tudo e desistir de tudo. Então, tem que estar atento a isso, né? Se às vezes, calma aí, eu só preciso descansar. Eu só preciso, né, relaxar um pouquinho, e essa crítica aqui, ela não pode me afetar a esse ponto. Então, ela está muito associada também a cansaço. Isso. E uma coisa que é interessante, que essas avaliações, essas críticas, elas inclusive nos ajudam a gente conseguir lidar e liderar o nosso negócio à distância, né? Exato. Então, é uma das ferramentas que te ajuda na gestão à distância, para entender como que isso está sendo. E não só as críticas online, mas como você ter ferramentas e estratégias internas também. Isso, inclusive, na imersão, eu falo muito sobre isso lá na Imersão Secreta, que é um evento presencial de 2 dias. Trago estratégias também para a gente, para receber mais avaliações nas plataformas e sem dar bônus, sem dar cortesia, sem pagar para o cliente responder. Formas estratégicas de você bombar o seu restaurante de avaliações positivas, a gente traz isso lá também, mas o foco é... A gente até acho que a gente é meio maluco, né, amor? Porque a maioria das pessoas, elas não querem receber crítica. E aí, por exemplo, no nosso restaurante, a gente ainda faz cliente oculto. Ou seja, a gente paga para uma empresa mandar lá um cliente oculto para nos criticar. Mas é loucura. Mas é porque isso traz muito resultado, né, amor? O cliente oculto é algo maravilhoso. Claro que tem que olhar para a situação do teu negócio, ver se isso comporta na tua realidade, né? Eu acho que é uma análise que tem que ser feita, porque tem um custo, mas para nós hoje faz muito sentido ter cliente oculto dentro das operações, ainda mais que a gente não está mais presencial nas operações. E o legal tanto do cliente oculto, mas acho que a gente até podia fazer um episódio só sobre o cliente oculto, né? Mas assim, ó, o que é bacana tanto do cliente oculto quanto da crítica online é porque você vai dar o feedback para tua equipe não na base do que tu acha, mas de um fato do que aconteceu. Então também isso ajuda demais, né? Eu acho que o que eu ia falar aqui do cliente oculto, amor, não vou falar. Vou deixar porque
que nós vamos gravar um episódio só sobre cliente oculto, como usar essa ferramenta. Se alguém falar assim, faz sentido, escreve no comentário, porque eu ia contar algo aqui, mas eu vou guardar. Acho que então não vou revelar agora, não. Vamos amor? Guardar para um futuro episódio. Se você quer um episódio só sobre cliente oculto, como desenvolver, como utilizar essa ferramenta, coloca aqui nos comentários. Rafa, Sandra, a gente precisa desse episódio sobre cliente oculto. E aí eu te conto lá minhas histórias que eu tenho sobre cliente oculto, Isso. né, amor? Então, pra gente finalizar o episódio aqui, o que eu quero te pedir? Se você conhece um outro dono de negócio de alimentação que acredita que esse conteúdo vai ser válido, compartilha esse episódio com outro amigo dono de negócio de alimentação. Compartilha também com a tua equipe esse episódio. Se você é dono, compartilha com o teu gerente, com o teu chefe de cozinha, compartilha com os teus líderes. Se você que tá me ouvindo é líder, compartilha com o dono da operação também sobre isso, porque eu acho que vai trazer, eu tenho certeza que vai trazer muita clareza para vocês. E para fechar, eu quero usar a frase que eu já usei aqui nesse episódio, que para mim é muito forte, que a crítica, ela não é um ataque, ela é um presente embrulhado de raiva, que se você souber desembrulhar, você vai encontrar ouro. Então, esse foi o episódio do ScalcoCast sobre como responder críticas online. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.